Vamos neste momento nos tranquilizando, fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor individual, aos mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e tantos outros amigos que nos recebem com tanto amor. Vamos nos envolvendo nos braços amorosos de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela que nos envolve em seu manto azul, salpicado de estrelas, e nos diz: tudo passa, irá passar mesmo. E de mãos dadas à Mãezinha, nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre querido, Ele que reencarnou entre nós para nos ensinar o verdadeiro amor e a caridade. E se não for através de Ti, não chegamos até o Pai. Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, por tantas bênçãos que nos dá todos os dias. E com o coração cheio de gratidão, nós louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações e livra, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e equilíbrio de todos. Aos assistidos de tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, envolvendo suavemente cada assistido com muito amor e carinho e muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de desligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E o amarelo no frontal para ter bons pensamentos e maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos neste momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para que alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja.
Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora, relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, tratando-lhes paz, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todas as equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem seus corações e suas mentes para a palestra desta tarde. Graças a Deus. Olá, queridos irmãos. Que bom estarmos unidos mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Vamos então nesse instante entrelaçando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos e sentindo o amor de Jesus a nos envolver e a envolver o lar de cada um nesse instante. E hoje nós vamos falar de um tema que muito foi ensinado por Jesus e praticado por ele, é claro. Hoje nós vamos falar de fé, um tema muito propício para o momento que estamos vivendo, né, meus irmãos? Pois é, mais um final de ano se aproximando. E que ano? 2020 já marcou a história da humanidade. Até então, nós tínhamos escutado falar de pandemias, lido em livros de história. Este ano, vivenciamos estamos vivendo ainda. E quantos momentos desafiadores nós passamos, talvez estejamos passando ainda, e talvez ainda iremos passar. Como é que estamos vivendo esses momentos? Nós estamos lembrando dos ensinamentos de Jesus? Nós estamos nos lembrando dessa fé que ele tanto proferiu? Nós estamos praticando essa fé? Então vamos lá. Vamos começar a falar de fé. O que é fé? Algumas palavras são muito difíceis da gente buscar significado, tradução, explicação. A fé não é diferente. A fé é uma delas. Porque sentimentos é algo difícil de traduzir em palavras. Mas vamos tentar buscando a raiz da palavra, o significado dela. Se nós formos pensar na palavra fé, em hebraico é emuná, em grego é pistis e em latim é fides. Interessante que nesses 3 idiomas, essas palavras significam fé, mas também têm o significado de fidelidade. Em latim, então, fides, se pensa também em adesão, se pensa também em acreditar. Mas é um acreditar com ação. Então a fé, ela vem na sua raiz, ela traz o termo fidelidade para nós. Fidelidade a quê? A exatamente aquilo que eu tiver fé. Então, se hoje estamos aqui dizendo e falando de Deus, falando de Jesus, falando dessa fé religiosa, porque nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé pode ser material ou espiritual, a fé pode ser humana ou religiosa. Depende para que aplicação nós estamos fazendo dela. Quando nós usamos a nossa fé para as coisas mais
recorrentes na nossa vida cotidiana é uma fé mais humana. E a fé divina, quando a gente lança essa nossa certeza para as coisas do âmbito moral e do reino dos céus. Mas eu gosto muito da definição de fé, que vem diretamente da Bíblia em Hebreus, onde diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos juntar fidelidade com isso? Se estamos falando de uma fé religiosa, essa fé é em Deus. Essa fé é numa força maior que nos criou e criou a tudo que existe nesse universo. E Jesus aqui esteve, nos falando desse Pai, nos ensinando sobre o reino dos céus. A nossa doutrina espírita, os espíritos de luz, veio nos ensinar e nos contar da vida além túmulo, da sucessão das vidas, das reencarnações, das leis de Deus, lei de causa e efeito, lei de progresso, lei do trabalho, lei do amor, da caridade e tantas outras. Nós espíritas, que já temos um bom conhecimento da nossa doutrina, que temos um bom conhecimento dos ensinamentos de Jesus, nós temos tudo o que precisamos a nível de conhecimento para enfrentar qualquer desafio na nossa vida, inclusive este momento que vivemos hoje tão desafiador diante de uma pandemia. Essa fidelidade a esse Deus, ao nosso Pai, nós sabemos e nós conhecemos pela nossa doutrina que Deus é puramente bondade, amor, justiça e misericórdia. Se eu tenho essa confiança em Deus, se eu acredito nisso, melhor dizendo, se eu tenho fé, se eu tenho essa certeza, eu sei que tudo que o Pai permitir que aconteça neste mundo, no universo, nesse planeta e na vida de cada um de nós, é para o nosso bem. É porque precisamos daquilo como um instrumento que nos dá oportunidade de desenvolvermos potenciais nossos, principalmente a nível moral, a nível de sentimentos, que nos elevará espiritualmente, nos conduzindo a patamares mais iluminados neste caminho de retorno ao Pai. Nós sabemos também que tudo o que acontece na nossa vida é passageiro. Tudo passa. Tudo passa. Agora, durante o momento que estamos vivendo essa situação difícil, que também passará, nós precisamos ter essa fé, que esse Pai está no comando de tudo isso. Jesus é o grande governador planetário, que ama a cada um de nós e nos auxilia nesse caminho evolutivo de retorno ao Pai. Muitas vezes nós nos desesperamos porque a nossa visão se concentra só nesse momento presente. E eu digo momento presente pensando exatamente nessa encarnação. E aí estamos vivendo um momento onde tantas modificações foram feitas, onde a nossa liberdade de ir e vir, de estar com pessoas, foi restrita, onde algumas pessoas tiveram muitas dificuldades nos seus trabalhos, ou até mesmo perdas financeiras, perdas de trabalho e até mesmo perda de entes queridos. Sim, são momentos dolorosos. São momentos difíceis. Mas se lembrarmos que
tudo está dentro de um plano divino, de um plano maior, cujo único objetivo é nos propiciar oportunidades para que, com a nossa vontade e a nossa fé, nós possamos desenvolver em nós algo do que precisamos para nos melhorarmos. E se nos dedicarmos a essa reflexão, se nos colocarmos em oração constante diante desse Pai, pedindo a Ele que tenhamos a sensibilidade de nos perceber, de nos conhecer e de saber o que esse momento quer dizer a cada um de nós. Porque os aprendizados podem ser muito diferentes de um para o outro. Haja visto que somos diferentes e que também passamos por esse momento de formas diferentes. Também sofremos as consequências desse momento de formas diferentes. Eu falei até agora de perdas e dores, mas existem pessoas tendo oportunidades de muito crescimento durante essa pandemia, até mesmo profissional e financeiro. E até mesmo aproveitando para praticar mais a caridade, porque está numa condição melhor e está vendo quantos dos nossos irmãos estão em dor, necessitados, muitas vezes, do necessário mesmo, das necessidades básicas, muitas vezes necessitados de uma palavra de consolo, de uma palavra otimista, muitas vezes necessitado de conhecer Jesus, de conhecer o que esse irmão maior nos ensinou, conhecer a vida além túmulo. Muitos de nós, a grande maioria de nós, tem muito medo da morte. A nossa doutrina vem nos esclarecer que nós não morremos. Nós somos espíritos eternos. Nós encarnamos e desencarnamos, mas não morremos nunca. Este momento, esta encarnação, é mais uma passagem dentro da nossa existência como espíritos eternos. E nós devemos aproveitar este momento para aprender tudo o que Jesus nos ensinou e nos colocar a nossa vontade na direção de praticar tudo isso que nós já sabemos. A fé é algo que, segundo Allan Kardec, deve ser raciocinado. Nossa doutrina não nos ensina a acreditar por acreditar, tampouco fala de uma fé fanática, uma fé cega, não. Ela nos ensina a olhar para tudo que existe, para toda essa sincronia perfeita, até mesmo da criação e da evolução do planeta, dos movimentos das galáxias, de cada uma das vidas deste planeta, desde aquelas unicelulares até o ser humano. Essa obra seria do acaso? Ou há uma inteligência suprema criadora de tudo isso, que nós chamamos de Deus, o nosso Pai, que a tudo criou, inclusive a nós mesmos. Esse Pai nos ama incondicionalmente. Se nós humanos amamos os nossos filhos e queremos o melhor para ele, que dirá Deus? Que ele sim é perfeito, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é criador de tudo. Ele muito mais quer a nossa felicidade e o nosso bem. E nessa hora muitas vezes perguntamos, mas então por quê? Ele permite tantas dores, tantos problemas, tantas enfermidades,
Pois é. Nós não temos ainda a faculdade de compreender todo o pensamento divino. Isso está no Livro dos Espíritos, essa resposta. Mas eis aí a fé. Eu não vi Deus criar todas essas belezas que temos no nosso planeta e no nosso universo. Mas eu posso ver as árvores que crescem, os oceanos, as montanhas. Que foi uma obra do acaso isso? Eu posso ver a agricultura que permite que a gente se alimente, até mesmo a criação do gado, porque ainda nos alimentamos de carne, que são vidas, a concepção, o nascimento de todos os seres, inclusive nós, da raça humana. Esse raciocínio nos conduz de uma maneira muito lógica e pertinente, a uma inteligência maior que criou, que fez e que cuida de tudo isso. E Deus, muitas vezes, age de uma forma que nós ainda não compreendemos. Mas se eu tenho fé, eu sei que tudo que Ele fizer e permitir é para o meu bem. Ainda que hoje os meus olhos terrenos não alcancem, mas se eu tenho essa fé no futuro, que eu sou um espírito imortal, que Deus me criou simples e ignorante e me destinou a ser um espírito puro e feliz, e tudo que Ele trouxer para a minha vivência, seja aqui no mundo material encarnado ou na erraticidade quando estamos desencarnados, que tudo é a favor do meu crescimento espiritual e da minha evolução, então eu simplesmente em oração peço para Ele que me fortaleça e que me intua sobre o que eu preciso aprender com mais essa experiência de vida. E peço ainda para Ele que me mostre, que me dê a sensibilidade para eu perceber e interpretar adequadamente. Tudo que a gente pedir com fé nos será concedido. Assim nos disse Jesus. Pedi, obtereis. Batei a porta, abrir-vos-á. Mas nós precisamos pedir sempre o que é do reino dos céus. E pedir também aquilo que eu posso fazer. Perguntar o que eu posso fazer nesse momento, Pai, para ajudar os meus irmãos. Não é porque nós estamos com uma certa restrição social, um certo isolamento social, que nós estamos impedidos de fazer alguma coisa. Certo dia eu estava dirigindo, um dia de sol muito bonito, passei numa rua com uma árvore gigante, uma copa enorme, troncos fortes, galhos, tronco forte, muitos galhos, de uma beleza. E aí eu olhava a sombra que ela projetava naquele asfalto pelo qual eu passava. E eu torcendo para parar um pouquinho ali debaixo daquela sombra, querendo que o semáforo fechasse. Ele não fechou. Eu desfrutei pouco tempo daquela sombra e daquela energia maravilhosa. Uma árvore. As árvores estão enraizadas no chão. Nós estamos reclamando que não podemos agora nos movimentar como antes, que temos que ficar mais dentro de casa. A árvore não sai do lugar. E ainda assim, ela nos fornece sombra, frutos, a sua beleza, o perfume, a purificação do ar. E ela sequer sai do lugar onde foi plantada. Nós, além de termos a mobilidade, ainda que um pouco restrita hoje, nós temos
algo precioso demais e tão poderoso que nós mesmos ainda não damos conta. É o poder do nosso pensamento. E um pensamento com um sentimento de fé, direcionado para um objetivo do bem, do amor e da caridade, uma oração feita com fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Lembremos disso. Então eu oro por um irmão que esteja em dor, em desespero. Oro por mim mesma. Peço a Deus a força, a sabedoria para enfrentar esse momento que estamos vivendo, as dificuldades que possam surgir e as dores que possam surgir. Aproveitando inclusive que estamos aí às vésperas do Natal, onde lembramos o nascimento de Jesus e aonde podemos nesse momento refletir mais fortemente e renascermos com uma visão cristã mais fortalecida, num propósito cristão ainda maior. Muito perto do Natal temos aí a passagem para um novo ano. Que nós possamos deixar as dores deste ano, onde elas estiveram. Que nós possamos tê-las superado e que possamos adentrar a 2021 com muita fé. Fé de que teremos nesse novo ano tudo aquilo que precisamos ter para crescer e transpor novamente as dificuldades que vierem. Até o momento que tudo isso passará, mas nós estaremos lá na frente maiores, munidos de muitos aprendizados, tendo desenvolvido mais fé, mais confiança em Deus, estreitando mais esse nosso relacionamento. Este é um momento propício demais ao desenvolvimento da fé, do amor, da caridade, da compreensão, porque nós estamos também mais tempo com os nossos familiares, com aquela pessoa com quem moramos, ou com nós mesmos, se estamos sozinhos. E nesse momento nós podemos aproveitar, se estamos com mais pessoas, para ouvir, para conhecer mais, para nos amarmos mais, para compreender mais, para crescermos juntos, para aprendermos juntos. Também posso aproveitar para os meus momentos de introspecção, me conhecer mais, até mesmo conhecer os meus medos, e usar da minha fé para transpô-los. É um momento muito importante na humanidade. É um momento onde, por termos ficado mais reclusos e diminuído muito esse capitalismo frenético que nos faz ter tantos carros na rua, faz produzir tantas coisas e poluir tantos ares, nós podemos ver com pouco tempo de isolamento social como a nossa atmosfera mudou. E os espíritos também nos disseram isso. Não só por termos poluído menos, mas principalmente por termos orado mais, nos aproximado mais de Deus. E com isso contribuímos para uma melhor atmosfera envolvendo o nosso planeta. E não precisamos ter saído de dentro dos nossos lares para isso, a exemplo da árvore que no mesmo lugar dá de si para quem está ao seu redor. Nós também podemos dar de nós para quem está ao nosso redor, dar de nós para nós mesmos, dar de nós para quem está ao nosso redor e dar de nós para o planeta com a força do nosso pensamento e da nossa fé em oração, desejando sempre o melhor. Ora, se fé é a certeza daquilo que não se vê, e com essa fé, como nos ensinou Jesus, em verdade vos digo, se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esta montanha, saia daqui, vá para lá, e ela irá, e ela se transporá.
Então, como eu vejo o futuro? Como eu vivo esse momento e como eu olho para o futuro? Porque a nossa doutrina nos ensina muito isso, a fé no futuro. Ele existe sempre. Eu nunca vou morrer, sou eterna. Mas ela também nos ensina que eu preciso trabalhar essa minha evolução hoje, no meu aqui, no meu agora, para esse meu futuro melhor, inclusive com essa minha fé de olhar para esse futuro e já projetar, já plasmar aquilo que eu quero. Eu estou olhando para esse futuro e vendo um futuro melhor, onde tudo isso passou, onde todos nós estamos mais evoluídos, pelo menos um pouco, onde tenhamos aprendido muito com isso e aonde a gente veja melhores oportunidades, aonde a gente veja um mundo melhor. Se eu estou fazendo isso com fé, eu estou cocriando esse futuro para mim e para os meus irmãos. Ou será que eu estou vendo esse momento e falando assim, nossa, pelo amor de Deus, podia arriscar 2020 do calendário, da história. Nossa, não vejo a hora que isso acabe. Presta atenção nessa frase. Não vejo a hora que isso acabe. Então eu não estou vendo mesmo, eu não estou vendo acabar. Eu não vejo a hora. Não vejo acabando. Eu estou projetando o que para o futuro se eu não vejo acabando? Eu estou projetando dor, medo, insegurança. E se é isso, olha o que eu estou fazendo comigo, com o meu estado emocional. Agora, se eu vejo sim esse momento acabando, não sei quando, mas eu sei que vai acabar porque eu tenho fé. Porque Jesus nos ensinou, Maria de Nazaré também nos disse, tudo passa. Eu sei que vai passar. E aí eu uso da minha maturidade, porque nós precisamos desenvolver resiliência e maturidade. E espero, e não espero sentada de braços cruzados contando os minutos, espero trabalhando a minha fé, o meu amor e a caridade que eu posso fazer. Por mim mesma, pelos que estão dentro de casa comigo e por aqueles irmãos que eu sei que estão necessitados e que algo eu posso fazer para ajudá-los. Então, irmãos, a fé, muitas vezes, a gente acha que é algo tão difícil, mas nós a praticamos no dia a dia. Certa vez eu ouvi uma pessoa dar um exemplo que eu achei muito interessante, que ela dizia assim para mim, um dos maiores exemplos de fé é a gente programar o alarme do celular ou pôr o despertador para tocar na hora que a gente vai dormir, para que ele toque amanhã em determinado horário, para a gente acordar e levantar. Quando nós fazemos isso, nós temos a certeza de que vamos acordar no dia seguinte. Isso é fé. Quando nós entramos num avião, nós temos certeza que o piloto é capaz de decolar, voar e pousar. E isso também é fé. Mesmo que a gente entre com muito medo ali dentro. Tem uma fé maior de que vai dar certo, senão a gente não entraria. Não é mesmo? A fé no futuro, a fé de que aquilo vai dar certo, eu ainda não vi, mas eu sei, é que me faz, por exemplo, entrar numa faculdade. Eu entro hoje, mas eu sei que daqui 2, daqui 4, daqui 5, daqui 6 anos, depende do curso que eu escolher, eu estarei formada e serei uma profissional. Eu não presto um vestibular, eu não adentro a uma faculdade se eu não tiver essa fé, essa certeza que isso vai acontecer. Mas isso também não vai acontecer se eu, além da matrícula, além do vestibular e da matrícula, se eu não frequentar as aulas durante todo o período, se eu não estudar, aprender, fazer as provas, passar por elas. E aí sim, depois desses anos, eu posso estar lá, concretizando e vendo concretizado aquilo que eu tive fé lá quando eu prestei o meu vestibular. Eu me lembro de uma vez que eu fui a um baile de formatura. E no final já do baile, um dos formandos, ele tirou a gravata e aí ele girava a gravata assim e gritava, acabou as provas, não tem mais prova,
não tem mais prova! E os amigos em volta todos falavam a mesma coisa e gritavam juntos, tiravam a gravata e festejavam que tinham concluído aquele curso, que agora eram engenheiros no caso e que não tinha mais prova. Então, para a gente ter uma grande conquista, nós temos que passar pelas provas. Eles só puderam comemorar aquele momento porque prestaram vestibular, frequentaram as aulas, estudaram, fizeram as provas, passaram, tiraram boas notas nessas provas, o que mostrou que eles aprenderam o que precisavam ter aprendido. E aí sim, eles conquistaram aquele diploma e podiam festejar daquela forma, naquele dia. Então, meus irmãos, conosco é a mesma coisa. A nossa vida também tem provas. Nós já estamos aqui, já estamos vivendo, precisamos estudar, precisamos aprender, precisamos passar nessas provas para comemorar uma grande conquista. E nos momentos difíceis, quando a gente achar que essa prova está muito difícil, que eu não vou conseguir, que eu use o poder do meu pensamento e da minha fé para transformar isso. E para falar um pouco disso, dessa força de pensamento que é capaz de tudo transformar, e juntando isso com a fé de que eu conseguirei, eu quero encerrar esse encontro de hoje com uma frase de Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, onde ela diz assim: tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento, vibração que sintoniza com as ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações e estas as modeladoras da tua vida. Então, que nós possamos ter pensamentos adequados, condizentes, pertinentes com o que desejamos e não com o que tememos. Fé, a certeza daquilo que não se vê. Que a gente possa ver um futuro bom, a solução dos problemas. Que nós possamos ver a nós mesmos e a todos os nossos irmãos vivendo momentos bons, momentos iluminados, onde todas essas dificuldades tenham terminado, mas que nós estejamos maiores no amor, maiores na fé, maior na caridade, maior no nosso encontro com Deus. E que assim seja. Que Deus nos abençoe, que abençoe a cada um dos nossos lares e que fiquemos nessa paz e nesse amor. Que assim seja.